Hoje nós iremos falar de movimentos unidimensionais. O que é um movimento unidimensional? É um movimento que nós iremos fazer em apenas uma dimensão, nosso plano cartesiano, certo? E nós partiremos do problema de que nós queremos levar esse objeto do ponto x0 até o ponto x final, né? Então, nós teremos aqui esse deslocamento, né? Que seria o deslocamento espacial, né? Nós vamos ter que esse deslocamento espacial vai ser definido por x final menos x inicial, que vai ser conhecido como ΔX. O delta vai indicar uma variação, no caso seria uma variação espacial, né, que é o nosso deslocamento. Nós também temos que considerar que ele está munido de relógios, né, no caso de um relógio, e esse relógio vai sofrer uma evolução temporal, porque nosso tempo sempre caminha em diante, né, para frente. Então aqui já iria marcar uma variação temporal, que aqui ela é representada por esse eixinho imaginário, que não faz parte do plano cartesiano, mas que eu resolvi considerar para poder exemplificar com mais facilidade, né? Aqui teremos o nosso tempo inicial e o nosso tempo final, né? Então teremos a variação temporal, é o módulo de o tempo final menos o tempo inicial. Por que módulo? Porque tem que ser sempre maior que zero, né? Então nós teremos que ser o nosso ΔT será maior que zero, porque não existe tempo negativo, porque nós não voltamos no tempo. Embora a nossa posição pode ser maior ou menor que zero, porque nós podemos apenas estar andando em um sentido contrário, né? Então seria o sentido negativo. Baseado nessas duas grandezas, né, nós podemos estabelecer uma relação entre elas, que será a velocidade. A nossa velocidade ela vai ser a variação do espaço, ou seja, deslocamento, por uma variação de tempo, né? E na matemática, esse por ele significa que é uma divisão, né? Então teremos que a velocidade vai ser o ΔX dividido pelo ΔT, que é a nossa famosa fórmula, né? Sempre bom salientar que essa velocidade vai ser constante neste caso, né? E vamos às unidades. O x, né, que é a nossa posição, vai ser em metros ou em quilômetros, né? Em metros seria no Sistema Internacional de Unidades, mas o quilômetro ele é equivalente a 10 a 3 metros, né? Ou seja, 1000 metros. Assim como o tempo, nós temos o segundo, e aqui nós usamos usualmente, né, a hora, que representa 3.600 segundos. Nós também teremos as unidades para a velocidade, né, que vai ser também uma razão, né, que vai ser metros por segundo ou quilômetros por hora, que é muito usado aqui no Brasil, né. Para poder nós convertermos, nós vamos aplicar isso aqui nesses valores e nós vamos ter uma constante de proporcionalidade de 3,6, que nós vamos usar de km por hora para metros por segundo, vamos dividir. E para poder passar de metros por segundo para km por hora, nós vamos multiplicar. Então, né, vamos abrir a nossa fórmula, né, do ΔX sobre ΔT por uma convenção, né, no caso, por ser muito mais conveniente, nós vamos considerar que o t inicial vai ser zero, né, para poder simplesmente facilitar a nossa vida, porque a nossa medida vai começar no tempo zero, né? Então é muito mais conveniente nós iniciarmos uma medida pelo, pelo início, né? Assim, é um pouco redundante até. Então, nós vamos considerar apenas que o tempo final, né? Então vamos fazer uma multiplicação cruzada. Aqui vai ser v vezes o tempo final. Nós podemos chamar apenas de tempo agora, né? Que vai ser igual à posição final menos a posição inicial. Nós podemos também simplificar isso aqui e simplificar no caso, tirar esse índice, né, descartar esse índice, porque
tanto faz. E vamos passar a posição inicial somando, né, para o outro lado. E nós vamos ter nossa função horária da posição, que aqui eu dei em função de t, mas também pode ser em função de v, né, que vai facilitar bastante, né, o nosso caso. Mas também nós temos outro caso, né, que é bem interessante de se estudar, que é o caso de uma variação na velocidade, né. Vai lembrar que nesse caso também haveria uma variação de tempo, embora também o tempo inicial seja zero. E nós vamos chamar isso de aceleração. A aceleração, né, também vai ser, nós vamos também usar uma razão, porque vai ser a variação da velocidade pela variação de tempo. E no caso, nós teríamos a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Né? Dividindo isso daria metros por segundo quadrado. Por isso mesmo é sempre bom lembrar de primeiro converter, porque a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora ela é um pouco fácil até, mas a de metros por segundo quadrado para quilômetros por hora quadrada, para quilômetros por hora quadrada não é tão interessante assim, né? Então nós podemos já converter isso aqui primeiro, porque seria muito mais fácil de fazer as contas depois. Dado isso, nós também podemos expandir isso aqui, né? Já considerando que o tempo inicial seria zero, nós vamos passar de novo aqui, né? Que nós vamos ter que AT vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Com isso, nós temos a função horária da velocidade, também função do tempo, certo? Baseada na mesma coisa que nós fizemos para a função horária da posição.